Vamos lá para mais uma leitura. Essa leitura vem como um sinal para você, uma confirmação, um direcionamento que você precisa, uma orientação da sua espiritualidade nesse momento, certo? Abre o coração para escutar, confia na sua intuição, pode ser mais de uma opção para você. Se assim você sentir, é porque a espiritualidade quer passar mais de uma mensagem, certo? Gratidão à presença de todos. São 3 opções. A primeira é essa pedra, um quartzo rosa. A segunda é essa. A terceira opção é esta. Ok? A sua intuição vai direcionar você exatamente para a leitura que você precisa ouvir, ou as leituras que você precisa ouvir. E logo logo a gente se vê na sua leitura. Vamos lá para você escolher a opção de número 1. Vamos ver qual o sinal, qual a confirmação que essa leitura vem trazer a você. Vou tirar logo mais uma. Ok. Você está passando por um rito de passagem nesse momento, aquele momento mesmo de iniciação, onde eu percebo que em alguns lugares eu não me encaixo mais, algumas coisas precisam mudar de fato, certo? É um momento muito forte de desconstrução, de desapego, uma profunda transformação que está acontecendo. E ela está alinhando a sua vida. É muito aquela percepção mesmo, tipo assim, poxa, eu fazia isso, eu não gosto de fazer mais, eu fazia desse jeito, eu não quero fazer mais. Eu me relacionava com essas pessoas, não faz sentido eu me relacionar mais. Então tem uma transformação, até no fundo do deck falamos sobre transformação acontecendo com você nesse momento. Não sei de que forma você está lidando com isso, né? Que quanto mais a gente se apega a uma ideia, se apega a um hábito, uma forma de ser, de pensar, mais desafiador, né? É exatamente o processo de transformação. O sofrimento, ele vem muito a partir do lugar do apego, da resistência de mudar, de perceber que realmente faz parte da mudança, a mudança faz parte da vida, né? E a transformação é exatamente o que leva você a uma nova consciência, uma nova percepção e um alinhamento com essa carta do alinhamento aqui, que faz você perceber cada vez mais que você está vivenciando a vida da forma que você quer experienciar. Então, está acontecendo sim, certo? Um grande chamado para você. Perceba que essa carta ela fala o que sua alma chama você a fazer. É como se fosse um lugar mesmo, assim, sabe? Eu percebo que tem a minha alma me impulsionando aí para um lugar novo, uma experiência nova, uma nova forma de viver, né? Alguns hábitos precisam mudar. Algumas referências que para mim um dia existiram já não são mais. Então, existe esse convite, talvez uma resistência, né, exatamente por esse processo de desapego, mas que quando você confia no que a vida chama você, que é muito um chamado interno mesmo, você já consegue entender de que a vida está te alinhando e que é exatamente uma energia muito forte da Mãe Maria também, para que se conecte com essa energia. Não poderia ser diferente com essa pedra do quartzo rosa, certa energia muito de amor próprio, né, de compaixão, né, de empatia primeiramente com você. Porque essa carta da Mãe Maria, ela convida você a realmente voltar-se para si e falar assim, como é que você pode se acolher agora? Como é que você pode entender de que tudo que você vivenciou até agora não foi porque você errou, não foi porque você fez mais escolha, não foi porque você, né, de alguma forma não tinha sabedoria, não é sobre isso. É porque você estava diante da consciência que você tinha, diante do que você escolheu experienciar para aprender, para enxergar o que você está enxergando agora. Você estava se colocando em um lugar, vivendo uma experiência para exatamente perceber que existe mais a viver, que sua alma chama você realmente a se movimentar, a se libertar daquilo que você percebe que não pertence mais a você. Então é uma grande energia de você se acolher nesse momento, perceber o que é que me nutre, né? Onde estão meus sonhos, meus desejos, o que realmente eu quero alimentar. E mesmo no lugar do que você já está fazendo, o que é que eu estou fazendo de uma forma que eu olho realmente e eu percebo que talvez seja um hábito, talvez seja uma repetição, talvez seja uma insegurança, né? Um querer forçar algo.
E eu percebo, não, tem uma forma mais acolhedora, mais amorosa, né, mais gentil de tratar isso mesmo, e percebendo exatamente o que traz sentimento de alinhamento com você. Porque a transformação, ela está acontecendo, certo? Se essa leitura é para você, possivelmente você está sentindo um chamado, assim, sabe? Tem realmente uma mudança para acontecer, uma nova forma de fazer, de viver a vida. Alguns afastamentos também podem acontecer, mas é muito uma ruptura de percepções, e quando eu começo a mudar uma percepção, uma forma de pensar sobre algo, olhar a vida e me olhar diferente, naturalmente algumas coisas que eram fazer sentido não farão mais. Então é natural aceitar esse processo e perceber que você está morrendo para renascer. E esse renascimento é o tirar as camadas que você percebe que não se alinha mais com você, certo? Vamos nos conectar um pouco mais com essa energia. Não tinha outra carta para vir se não fosse a carta da torre, né? O que acontece? Tem um forte alinhamento mesmo acontecendo energético, né? E é muito aquele lugar. Eu começo a perceber que a vida está me chamando a uma movimentação, a muito desapego, a mais confiança na minha intuição, a um lugar mais leve de fluir diante a vida, certo? Talvez depois de uma rigidez, né? De querer controlar, de querer manter algo, me apegar a uma estrutura, a uma ideia, eu começo a perceber que é hora de me entregar ao fluxo da vida, é hora de confiar na minha intuição, de viver uma vida que faz sentido ser vivida por mim, porque felicidade é algo muito peculiar, é muito particular de cada um. E o 10 de copas vem trazendo o quê? O que é felicidade para você? Onde é que você sente nesse momento que você vai sentir que você está realizado, que você está com plenitude emocional, que você está com paz interior, que você está entregue ao fluxo da vida, que o que você está vivendo é um lugar em harmonia interior. Então, é muito um lugar de você trazer o sentir, você trazer realmente um lugar de compreensão, o que sua alma está chamando você a experienciar. Essa alma está chamando você a romper com alguns padrões, né? Um lugar muito forte, talvez, de uma rigidez, um medo de cortar alguns vínculos, de cortar alguns padrões, alguns hábitos, algumas repetições, certo? E um lugar de você entregar mais, um lugar de você se abrir mais, um lugar de você sentir mais, de você se acolher mais e confiar que a sua intuição vai sempre guiar você para o que faz seu coração feliz. Muito mais do que a mente, que não é sobre você não usar a racionalidade, mas aquele lugar, ok, o que faz sentido, né? Ok, agora a partir daí o que eu tenho que fazer? Aí você usa a mente para racionalizar. Eu tenho que fazer isso, isso e isso para me colocar nesse lugar. É sobre esse chamado para você, certo? Tem uma forte intuição, um convite realmente para muita cura emocional, num processo mesmo de autoaceitação do que te guia, autoaceitação do que move você, certo? E um momento que você está cada vez mais sendo chamado a discernir, a compreender, a, né, perceber tudo que você experienciou até agora e o que é hora de cortar, qual o caminho que é hora de você também se direcionar. Não é que você não está alinhado, não é sobre isso, é que alguns ajustes precisam acontecer, já estão acontecendo com essa torre. Às vezes você está vivendo uma vida de um jeito, mais rígido, de um jeito mais perfeccionista, né, de alguma forma também apegado a alguns lugares, a alguns hábitos que você percebe que você não quer mais e a vida fala, ó, é isso. Mas para isso ainda avançar, para você sentir melhor, para você ser mais feliz, você precisa realmente cortar, né, mudar um pouco a perspectiva, certo? Mudar um pouco o seu posicionamento, né? Se entregar mais ao fluxo da vida, olhar mais para o que você vai focar realmente, o que faz sentido para você e percebendo que a felicidade é exatamente o chamado interno que a sua alma está chamando você a viver, certo? Então a energia é uma transformação, tem no fundo do deck a energia do imperador, então fala muito de um lugar, sabe, de firmeza interior, de decisão, né, de falar é isso que é para mim, é isso que não é, uma organização, uma estratégia, mas dentro de um lugar de fazer não por só uma questão de perfeccionismo, né, de obrigação do fazer em si, mas um lugar muito mais de fazer porque tem um sentido diante do que você está sendo chamado a mover. E essa energia está trazendo uma grande ruptura, no sentido de uma desconstrução interna e um movimento assim que fala, chegou a hora de transformar, chegou a hora de me alinhar, chegou a hora de ser feliz, certo?
uma energia muito forte também, a energia do compartilhamento está aqui, né? A sua alma chamando você a abrir mais espaço, né? Abrir mais espaço para se entregar, para experienciar, para viver a partir da sua intuição, para ser mais acolhedor ou acolhedora com você, certo? É uma energia muito forte de expansão emocional, é como se fosse uma energia muito forte com essa energia do quartzo rosa, do cardíaco abrindo, né? Então, abrindo espaço realmente para o que faz sentido, né? No sentido, no viés mesmo de acolhimento, de intuição, de amorosidade com você, de você com você, certo? E que abre espaço para você também estar indo para um mundo, mas de uma forma muito mais leve e que realmente você encontra um sentido de felicidade, não só o fazer por fazer, o viver por viver, mas também vivendo, experienciando a vida que realmente faz você sentir que a sua intuição, o seu corpo está se movendo a favor de você, tá? Então, estamos falando claramente de uma intuição, né, que está despertando em você, que está alertando você, que está direcionando você, falando, é hora de romper com algumas coisas, né? Alguns lugares, algumas situações, existe uma grande insatisfação emocional. Estamos com 4 de copas, perceba a expressão dessa carta, dessa parte, um 5, uma continuidade. É um lugar de que eu estou insatisfeito com isso, né? Eu também estou, de alguma forma, resistindo a essa mudança, o que me traz esse lugar de eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que eu tenho que ir, eu sei que eu tenho que romper, eu sei que eu tenho que cortar, mas ainda assim eu permaneço nesse lugar ou não aceito o que foi, né? Não percebendo que o que foi o melhor, por mais que nesse momento eu não consiga enxergar, né? Então aqui tem um 5 de copas falando, olha, você pode não estar vendo, mas a vida está exatamente alinhando para que você perceba que onde você dedicava, onde você achava que era felicidade, poderia ser um dia, mas já não é mais felicidade para você. É um chamado de você perceber onde tem tristeza, onde tem insatisfação, onde tem apatia, né? Onde tem esse lugar, poxa, né? Aqui não me completa, aqui eu não estou feliz, aqui de alguma forma isso não me nutre mais, né? Não é o que eu quero experienciar, é exatamente o sinal da sua alma falando, ok, tem uma nova direção. Olha para o outro lado, perceba que esse movimento é quando você pode não saber para onde você está indo, mas você pode saber o que você precisa abandonar, né? Então é esse o lugar para você. Podemos falar de parceria, sim, certo? A sua alma de repente não sendo nutrida, mas em alguns vínculos, né? Em algumas parcerias, em alguns ambientes que você vai, né? Algumas expectativas que você tinha diante de algumas questões também, de algumas trocas, enfim, seja o que for. E a sua intuição falando, olha, tem movimento a fazer, certo? Tem movimento. Momento de você voltar-se para dentro e perceber o que não está alinhado. Por que eu estou sentindo essa tristeza? Por que eu estou sentindo essa insatisfação? Por que eu estou sentindo essa apatia, né? O que é que eu estou querendo manter que não me faz mais feliz? E é tudo bem. Muitas vezes a nossa resistência é exatamente esse lugar de não aceitar a mudança interna que acontece com a gente. Aí você fica pensando, poxa, mas durante tanto tempo isso me fazia feliz, era o que eu idealizava, era o que eu queria fazer, onde eu queria chegar, e parece que depois nada disso faz sentido, natural. Você simplesmente, diante da consciência que você tinha, diante do que você escolheu, parecia que fazia sentido, porque você precisava passar por isso para compreender uma parte mais íntegra, uma parte mais completa de você. E é exatamente o que está acontecendo. Tem um grande amadurecimento emocional com você acontecendo, despertar mesmo, assim, sabe, para algumas percepções internas, algumas verdades internas mesmo, né, de que algumas coisas realmente precisam se afastar, um silenciar. Podemos falar de um silêncio que aconteceu diante de alguma parceria também, mas saiba que a vida é ajustando, a vida alinhando, e o momento é muito de você acolher a você, percebendo assim, ok, se isso não foi, ou se isso eu percebo que não é o meu lugar, onde é meu lugar? O que me faz feliz? O que me faz sentir completo? É um ser de ouros, fala muito dessa energia, né, de você recebendo uma oportunidade, mas de você plantar sementes, de você obter resultados em lugares que realmente você vai prosperar. A prosperidade no sentido de você sentir alimentado, nutrido, confiante, próspero, né?
se sentindo feliz também, de alguma forma, a energia muito forte de bem-estar, porque tem realmente uma transformação acontecendo com você, certo? Então, é muito essa questão do que você está insistindo em manter, o que você de repente está negando olhar, né? Um rei de espadas com sacerdotisa é um olhar mais analítico, né? Uma intuição guiando, a partir de um lugar realmente de um movimento, ou um chamado de uma mudança, de um afastamento, de uma viagem, seja o que for, o movimento está muito favorável e, primeiramente, é um movimento de uma percepção, entendendo de que aonde você não se sente feliz, aonde você não está realizado, aquilo que você percebe que não tem reciprocidade ou não te completa mais, é onde a sua alma está sinalizando que ela não quer estar, certo? É exatamente um lugar de você se entregar a essa intuição, escutar esse chamado do seu coração, certo? E perceber realmente que você está se movendo, existe realmente uma grande energia impulsionando você a tem lugar que você vai se alinhar mais, tem lugar de mais paz, tem lugar de mais fluidez, tem reciprocidade chegando para você, mas aí de repente você está alimentando algo ou idealizando algo, né? Ou de repente com receio de soltar ou não aceitando que aquilo que foi, porque você está vislumbrando isso como uma ideologia de felicidade, certo? Mas até você realmente voltar-se para dentro, racionalizar, perceber o que você vivenciou até agora e voltar para esse acolhimento interior e sentir essa intuição e perceber que tem coisas que estão querendo vir à tona internamente em você, mostrando, olha, tem lugares que você pode ser mais feliz. Tem coisas que quando você solta, você percebe que você está completo em você, que nada lhe faltou. Tem direções que a vida está chamando você realmente a confiar no movimento, naquilo que você também não pode controlar, certo? Então a energia ela está abrindo um campo muito de realização pessoal, né, de completude mesmo, um novo sentido sobre o que é felicidade para você e uma energia chamando você muito a sua intuição ao sentir, ao acolhimento e à fluidez. Deixa aí o que tem que ir e perceba que todo fim é um novo começo e a vida está trazendo para você um renascimento, certo? Mas que você vai sentir que você realmente entrou em harmonia, você integrou a sua alma, né, o seu ser, né, a um lugar que você percebe que você agora se sente encaixado, não em um ambiente, mas em si mesmo, né? Uma percepção muito forte de que realmente eu voltei para minha casa interior e faz sentido viver dessa forma agora, tá? Caíram duas. Portão do inesperado, centro energético, o ego. O que o inesperado ensina a você? Conecte-se com a sua capacidade de improviso e adaptação para responder aos imprevistos que a vida traz. Você tem talento para criar algo de forma surpreendente. Sua energia é espirituosa e espontânea. Utilize os conflitos para evoluir. Reconecte-se com a fé na fonte divina. Na luz, evolução, vontade surpresa. Na sombra, egoísmo, competitividade excessiva. Eu deixo a vida me surpreender. Perceba como tem a energia da iniciação, tem uma energia da torre aqui. Exatamente a vida te surpreendendo. É aquele lugar de que algo finalizou, algo de repente não faz mais sentido. E eu comecei a me incomodar com coisas que eu não me incomodava. Uma tristeza começou a bater repentinamente, ou então já vinha, mas de alguma forma ela ganhou, né, cada vez mais vazão, mais espaço. Então, esse lugar dessa aparente surpresa é muito esse chamado por alinhamento, certo? É nesse lugar que a gente vai começa a olhar para a vida, é no desconforto, até na dor e na tristeza que a gente começa a perceber que algo não está fazendo mais sentido, certo? E você entender de que isso não é um lugar de existe a dor, a lamentação, exatamente por a transitoriedade da vida natural, não se cobre sobre isso, mas entendendo de que nesse lugar tem exatamente um sinal onde você não precisa mais estar, o que é hora de olhar e para onde a vida está chamando você a redirecionar a sua percepção, certo? Então, assim, é um grande chamado interno, sim, sabe? Deixar a vida te surpreender, percebendo que tudo que está saindo está abrindo espaço para algo novo chegar na sua vida. Então, assim, entender que realmente tudo que você está sentindo é o momento de você escutar, de você acolher, de você compreender, ok, o que a vida quer me mostrar.
para onde ela está me chamando, o que eu posso ainda experienciar, né? O que é hora de aprender com isso e agora como é que o que é que eu posso direcionar, né? Onde a minha intuição está me guiando com esse ser de espadas, o que é hora de deixar e naturalmente quando eu deixo, por mais que eu não saiba para onde eu estou indo, a vida abre espaço para o novo vir, né? E muitas vezes me surpreender, porque essa carta fala exatamente do portão do inesperado, certo? Te surpreender exatamente com um lugar que você vai entender logo mais na frente, que é exatamente que a vida estava se alinhando para você estar em um sentimento muito mais alinhado com você. E essa paz interior é exatamente o que a sua alma está buscando, é exatamente o que você vai encontrar, tá? Canal da evolução individual. Você permite que a intuição e o amor guiem sua evolução? Identifique os melhores caminhos a serem percorridos para o seu aperfeiçoamento e evolução, tanto para si mesmo como para guiar pessoas. Confie em si mesmo, no que ama, pois você é capaz de adaptar e sobreviver em todos os lugares e em qualquer condição. Eu estou aqui para ser guiado ou guiada pela intuição e pelo amor, para crescer e evoluir. Percebe como tem uma forte conexão, né? É exatamente você deixar sua intuição te guiar, né? Percebendo que agora a sua alma está chamando você a se alinhar com seus melhores caminhos. Não é sobre desvalorizar o que você viveu, não é sobre achar que você fez escolhas erradas, não é sobre ficar decepcionado ou lamentando pelo que você experienciou. Pensa que você faz assim, você fica pensando, poxa, eu quero tanto fazer isso, viver essa experiência e você vive. E depois você percebe que você, né, aprendeu o que tinha que aprender, né, experienciou algo que fez sentido para você, mas depois de repente você percebe que não é o seu lugar. Como é que você teria certeza se você não tivesse experienciado? Às vezes é isso, a nossa alma tem que viver experiência mesmo, tem que aprender a partir de muitos, né, aprendizados e experiências diferentes e entendendo de que foi necessário, como foi, mas agora é muito mais olhar onde você está, o que você tem que aprender e o novo caminho que essa alma chama você de experienciar, certo? Então a sua intuição está guiando você a um caminho de evolução, sim. Um momento muito forte de você confiar na sua guiança interior, né? De você se guiar a partir do que você ama. A felicidade está chamando você a ser vivida, certo? E você é capaz de se adaptar. Então você, nesse momento, pode estar muito encaixado, sentindo enraizado em alguma questão, em alguma ideia, algum sentimento, certo? Mas é até você abrir sua percepção e percebendo que a vida está trazendo isso para você exatamente como um presente, para que você possa perceber que existe oportunidade, existe vida e felicidade, uma nova forma de viver em um novo lugar, certo? Então comece a olhar para tudo que está saindo com gratidão e comece a olhar para tudo que está vindo também com gratidão, porque a sua vida está se renovando. Então, por mais que tenha uma ruptura, né, uma satisfação, um desapego, uma finalização aqui, alguns afastamentos também, perceba que é exatamente tirando e dando espaço para que o novo possa entrar, certo? É isso que eu tenho para vocês, espero demais ter ajudado, gratidão imensa. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos lá, para você que escolheu a opção de número 2, essa pedrinha aqui. Vamos ver qual o sinal ou confirmação que você precisa. Ainda tem um resquício de uma obra aqui, né? Então, um pouquinho de paciência com o barulho externo. Essa carta saiu na opção de número 1 também, para quem sentiu o chamado pode ter uma mensagem lá para vocês, tá? Essa carta, ela tá te perguntando, essa mensagem nessa leitura, na real, ao que é que você está se agarrando, né? Você, nesse momento, está sendo chamado a se libertar de alguns padrões ancestrais, certo? E percebendo que você veio aqui para escrever seu futuro. Então, de repente, você tem um chamado para trabalhar com a área diferente dos seus pais, da sua família, né? A viver de uma forma totalmente diferente. De repente, você pode ser uma pessoa que você sente que você não se encaixa. Então, pode existir um sentimento de desencaixe, sabe? Não por um lugar de, ai, porque eu sou isso. Não, é um sentimento mesmo de que
De alguma forma, eu vim aqui para desconstruir uma percepção, eu vim aqui para desconstruir um padrão, eu vim aqui para romper, né, e fazer diferente. Então, aquilo que muitas pessoas me ensinam, aquilo que eu vejo como um lugar de ser normal, de ser certo, de ser errado, enfim, do que você julga, você de repente deve pensar diferente e você pode sentir que muitas vezes até uma certa solidão, tá? A solidão aqui vem com um lugar de sabedoria, vem com um lugar de percepção, de aceitação de que você realmente tem um grande chamado a romper com algum tipo de padrão. De alguma forma, todos nós rompemos, mas em nossa linhagem familiar, existe aquela pessoa que veio realmente com esse registro na alma, assim acredito, assim estudo, né? Então, cada um interpreta da forma que quer, mas que veio com aquele lugar de, tipo assim, de, sabe, romper com alguma questão muito importante no ciclo familiar, certo? E essa pessoa possivelmente é você. A energia do empata fala de uma pessoa muito sensível, né? Um chamado também para você se conectar com a natureza, tanto a natureza fora como a natureza dentro de você. Aquele chamado que você tem, aquele sentimento de que essa carta ela fala o tempo interno, devoção, né? Ela fala exatamente de um comprometimento com o portal do seu coração. Então, assim, é como se fosse o seu coração falando, olha, esse lugar não é para você, né? Essa vida que você está vivendo não é para você. Tem uma certa ressonância com a leitura de número um, né? Mas, assim, a leitura de número um, ela já fala de uma ruptura que já está acontecendo, né? Um processo realmente de finalizações. E você mesmo é um lugar que você percebe de que de alguma forma tem um desencaixe, tá? Você está sentindo, ou você sentirá isso. A energia do Lemúria está no fundo do deck, então pessoas que vieram trabalhar realmente, né, por uma terra nova, uma nova forma de viver também. Então, assim, é um grande chamado para que você perceba que a sua alma, ela vai chamar você e ela tá chamando você, ou cada vez mais despertando você um lugar de tipo, olha, é necessário você romper com o padrão. Não é porque se você viu sua família vivendo assim, que você veio viver assim. Não é porque os relacionamentos da sua família foi assim, que os seus relacionamentos vão ser assim. Não é porque a vida financeira da sua família foi assim, que a sua vida vai ser assim. Não é porque eles não concordam que esse é um caminho, que esse caminho não é para você. Certo? Então existe uma mudança muito poderosa acontecendo aqui sim, certo? Talvez um desejo muito cada vez mais, sabe? De fazer diferente, de romper mesmo, sabe? De não querer até se encaixar mesmo, percebendo que se encaixar exatamente é muitas vezes você viver de uma forma que não está alinhada com você. Então, essa energia, ela fala muito de que você tem uma sensibilidade, que você tem uma forte capacidade de captar a energia dos outros, de sentir os outros, de acolher os outros. E muitas vezes isso pode ser um lugar também de autossabotagem. Porque se eu muito sinto, eu muito quero ajudar, muito quero acolher, né? Na verdade eu posso entrar no lugar do Salvador e muitas vezes negar um caminho que é exatamente muitas vezes esse chamado interno de você perceber que você veio romper com algum tipo de padrão que a vida está chamando você a perceber o que você está se agarrando, certo? Se você olha para você, você percebe exatamente quem você é. E você naturalmente percebe com toda a sinceridade, se você fizer esse lugar de escuta, você percebe realmente que algumas formas de viver, algumas coisas que você estava alimentando, ou alguns ambientes que você queria pertencer, não lhe cabe mais e a coragem de romper com aquilo que não faz você de alguma forma crescer, tá? Vamos nos conectar um pouco mais com essa energia. Exatamente isso. A carta do louco, né? Não podia finalizar com a outra carta. É um momento muito forte de finalizações para vocês, certo? Podemos falar de alguns afastamentos, finalizações, mudança de casa, mudança de cidade, mudança de país, certo? Isso acontece muito com as pessoas que vieram romper com alguns padrões mesmo. É natural isso acontecer, só você observar nos seus vínculos. As pessoas que são mais diferentes, que não se encaixam realmente, que são contra algumas ideias, ideais, né? Não no sentido de ser contra, no sentido de conflito, mas de não pensar dentro daquela caixa. Exatamente são as pessoas que de repente se afastam do vínculo familiar ou que tem um estilo de vida totalmente diferente, tá? Então é uma energia muito forte de que existe um momento de você se empoderar dessa energia, de você perceber de que você, na verdade, veio para ir contra a maré mesmo, certo? Existe uma finalização de um ciclo, assim, de você muitas vezes, eu estava ali, eu estava me encaixando, mas eu percebo que eu não me encaixo mais.
é um momento muito forte de que você está cumprindo um chamado da sua alma, assim, sabe? Que muitas vezes foi uma resistência sua de compreender e de aceitar isso. Talvez muitos meros inconscientes, sabe? De ir contra essa maré, certo? De se posicionar de alguma forma, né? E de ditar suas próprias regras, mas que a energia, ela é muito positiva nesse sentido mesmo, certo? Podemos falar que muitas pessoas da sua família, do seu vínculo familiar, negaram o chamado da sua alma. Então, assim, não viveram a partir da sua autenticidade, né? Negaram o seu propósito, assim, você fala de viver e trabalhar com o que gostaria de trabalhar, certo? Muitas vezes preso, né, a vínculos, a contratos ou a querer agradar de alguma forma, certo? Então, de alguma forma, existiam muitas resistências inconscientes, muito medos que criaram barreiras de ele se soltar diante da vida, né, de viver o seu verdadeiro chamado, né, de sentir que estava realmente se guiando pela sua intuição, pelo seu templo interno, né, essa carta fala sobre isso, e pelo seu verdadeiro potencial. Então a energia é muito de você reconhecer isso em você, certo? Um ar de copa é exatamente a abertura para sentir e viver a partir desse lugar, dessa entrega, dessa permissão. No 3 de paus podemos falar de viagens, de mudanças também e movimentações. Então é como se a alma estivesse falando assim, olha, você tem uma nova direção, você tem um chamado, você é uma pessoa diferente, você viu ser diferente, tem uma forma que você deve viver. Tem uma ressonância com a leitura de número 1, tá? Pode fazer muito sentido para você. Mas é muito você realmente, sabe, soltando essas amarras, essa resistência interna, né? Confiando na sua intuição. É um lugar ainda desconhecido para você, talvez, um certo medo, né? Tipo assim, de talvez não desconhecido externamente. Também tem essa energia muito forte, né? De uma viagem, de uma mudança, de trabalhar de um novo jeito. Mas é como se fosse durante um tempo você sentia que essa era você e ainda assim tinha uma resistência interna de se colocar nesse posicionamento. Então é esse medo, né, de encarar esse eu, né, de encarar essa sensibilidade, de encarar essa forte intuição que você tem, né, de encarar essa coragem, né, de desbravar caminhos e se permitir, certo? Porque aqui tem uma mudança, tem uma finalização. Podemos falar de viagem, de mudança de casa, um novo trabalho, uma nova forma de trabalhar, ou um posicionamento totalmente diferente, assim, de você falar, chega, não vou mais resistir, não vou mais ter medo, não vou mais deixar de me, sabe, de me mostrar para o mundo, né, de me colocar em movimento, de confiar no meu potencial. Muito pelo contrário, é isso que essa energia do louco está chamando você a fazer, se joga. Você tem uma energia muito mais leve, uma energia muito mais intuitiva, uma energia muito mais sensível de se guiar diante do mundo, certo? E muitas vezes você estava muito no lugar, né, da defensiva, né, muito mais no lugar de firmeza, de posicionamento, de controle, talvez de resistência, menos de medo, deixando os medos muitas vezes inconscientes barrar esse impulso natural que é a sua forma espontânea de se mover, tá? Olha, possivelmente você foi aquela pessoa que resistiu mesmo, assim, de falar, não, a vida é mais que isso, né? Eu não vou pensar desse jeito, não vou me querer me encaixar a isso, né? A vida é muito mais do que fazer desse jeito, do que viver assim, sabe? Aquele lugar mesmo de não aceitação daquelas normalidades, né? Porque o que eu percebo na questão coletiva mesmo é normalizar o que não é normal, né? Então, assim, eu tô sentindo uma dor aqui, um desconforto aqui, a minha vida tá travada financeiramente, os relacionamentos estão assim, mas é normal, né? A vida é assim mesmo. Então, de tanto normalizar o que é normal, acabamos vivendo essa normalização, né? E aceitando isso dentro de um lugar que é muito pequeno diante do que nossa alma pode experienciar. Então, existe você mesmo, assim, sabe? Parece que você virando uma chave, assim, na sua consciência. Existe muitos sacanas maiores falando assim, olha, chegou a hora de me libertar, né? Chegou a hora de me estressar, chegou a hora de sentir, de me guiar pela minha intuição, de ser feliz, sabe? De ser mais leve, de perceber que a vida, ela é exatamente a minha percepção. Então, se eu vejo que a vida é difícil, que a vida é sacrifício, né, que eu tenho que fazer tudo igual, que eu tenho que agradar, e se eu acredito nisso, mais das experiências diante do que eu acredito, a vida vai me trazer. Se eu realmente percebo que a vida pode ser mais leve, né, que percebendo exatamente o que eu estou travando, o que eu estou reprimindo, o que eu estou aceitando, e nesse lugar percebendo que eu tenho a chave para me libertar, a vida começa a se mover em uma nova direção, e é exatamente o que está acontecendo com você, tá? Existe uma grande libertação acontecendo para vocês, é um chamado mesmo de, sabe, para de resistir,
Pare de resistir à sua sensibilidade, à sua intuição. Podemos falar de dons mediúnicos também, de pessoas que veio trabalhar muito, sabe, inspirando pessoas a partir da sua própria energia ou da sua forma autêntica de se expressar, de viver, de se mover diante da vida. E é nesse lugar que você inspira, nesse lugar que você guia também, certo? Então, existe uma energia muito forte de que você está se curando, certo? Você, na verdade, está se libertando de um ciclo karmático, de uma questão ancestral, de um padrão familiar. Um 10 de espadas é sempre um rompimento diante de um lugar, de um ciclo. É muita energia para mim, assim, sabe? Eu saindo da Matrix, né? Eu sei, começando a pensar fora da caixa mesmo, percebendo que durante muito tempo eu alimentei a dor, alimentei o medo, alimentei a resistência, né? Alimentei mesmo esse lugar, né, de querer me encaixar de alguma forma, né? De alguma forma os medos ganharam muito mais força do que a coragem de ser, de experienciar, de me jogar, certo? E o que está acontecendo para você é uma grande virada de chave. Então a vida está falando, olha, se é isso, tá incomodando, né? Você chegou no limite já, o 10 de espadas é um limite, então assim, é um lugar de eu começo a perceber de que não está alinhado mesmo, né? Eu começo a perceber realmente de que é hora de soltar. É hora de me entregar mais, de ser mais, sabe, de confiar mais na minha intuição, de me abrir mais meu coração, certo? De ser mais leve, mais vulnerável, mais sensível, mais confiar no meu poder de manifestação. A Rainha de Paus com uma enforcada vem falando muito de você destravando o seu potencial de manifestar, não que você não está manifestando, mas um lugar muito forte de expressar, né? De, sabe, de atrair, de expressar, de se entregar para a vida, né, de deixar ser visto também. Talvez você tenha se ofuscado em alguns momentos da sua vida, muito por esse lugar de uma questão de repressão familiar ou social, certo? Mas tem uma grande libertação da sua alma, sim, e a vida está chamando você a isso. Esse é o caminho mesmo, certo? É nesse lugar que você cada vez vai se sentir mais leve, né, mais alinhado com você, mais realizado, nobre de copas com louco. É a satisfação de estar vivendo a vida que você quer viver. É a felicidade de estar em paz com você, né? É exatamente fazendo da sua vida, da sua rotina, dos seus hábitos, do seu dia a dia, aquilo aquilo que faz você feliz. Então, tem realmente um grande aprendizado, tá? Você concluiu aqui uma grande lição na sua vida a partir de muita resistência, né? De remar contra a maré, de realmente de resistindo a muita dor, possivelmente aqui também com essa carta, um certo cansaço também. Podemos falar que você está cansado, certo? Mas se você está numa etapa assim, tipo, chega, o que você muito carregou, o que muito se repetiu como ciclo, né? O que muito você resistiu e onde você percebeu que você realmente que se encaixou e você não se encaixa mais, é exatamente aí que você está se libertando e é exatamente na direção contrária que você deve se movimentar. Então a energia é muito poderosa, certo? É o momento mesmo, sabe, de soltar as amarras do passado, os bloqueios emocionais, assim, muito sobre eu não posso sentir isso, eu não posso me entregar a esse caminho, eu não posso seguir esse chamado, né? Eu não posso me expressar dessa forma, eu não posso, né? E é muito não posso, não devo. Então, assim, muitas restrições mesmo, certo? E percebendo que você veio realmente exatamente viver uma vida diferente, certo? E esse diferente é exatamente esse momento que você percebe de que a sua sensibilidade, a sua intuição, a sua vulnerabilidade, né, é exatamente o momento, o seu maior potencial, certo? Podemos falar que você viu isso, até a sua autenticidade como fraqueza, e é nesse lugar que você está sendo chamado cada vez mais a perceber que é nesse lugar que você sente liberto, né? Que você liberta uma parte da sua alma que estava de alguma forma reprimido, tá? E que vai trazer para você um grande sentimento de pertencimento, de realização, de paz interior, certo? E você sentir realmente que você aprendeu uma lição e que você está pronto para uma nova jornada que a vida convida você. Então, você está fechando um ciclo importantíssimo. Não se agarre a isso. Perceba o que você se agarrou até agora, certo? Uma ideia de como deveria ser, né, de como é que você deveria se comportar, do que você não poderia fazer, certo? De repente, né, uma questão muito forte de você querer se expressar, de você querer comunicar, de você querer dançar, de você querer se mover, né, viajar, sei lá, trabalhar até com isso também, com movimento também, ou com a espiritualidade, e você de alguma forma reprimindo isso. É nesse lugar da repressão, talvez que a dor se fez casa, né? E é nesse lugar de soltar isso que você vai perceber que você volta para sua casa interior, a paz que você sempre buscou, certo? E o momento realmente é um momento muito positivo de estar em paz com você. Então, você tem uma forte sensibilidade, uma forte intuição, uma forte espiritualidade, certo?
use-a, confia, entregue, certo? É exatamente isso, assim, talvez eu sinto muito energia ancestral e familiar que reprimiu essa parte que é tão natural sua e que você, exatamente por um padrão de aprendizado, também reprimiu, mas agora é o momento de você se entregar e percebendo que você muda o mundo quando você permite viver a partir desse lugar que é tão natural seu, certo? Uma energia muito leve, de que confia na vida, né? Que é positivo, sim, sabe que a vida pode ser feliz, não tem que ser só renúncia, só sacrifício, e que ser você não tem nenhum problema, muito pelo contrário, certo? Negar essa parte sua é exatamente o que faz você não fazer aquilo que você veio fazer. Mensagem final para quem escolheu grupo 2. Duas cartas. Vamos lá. Vamos continuar daqui. O rapaz da obra desceu na janela aqui. Eu tava tão em flow que nem percebi. Mas vamos continuar, tá? Vou ler novamente. Portão da solitude. Centro energético ego motivação. Você procura equilibrar sua necessidade de servir as pessoas com seu tempo de descanso e solitude? Reconheça a sua capacidade de trabalhar duro em prol da sua família, da comunidade e do seu negócio. Aprenda a relaxar e desfrutar mais a vida para ter equilíbrio entre descanso e serviço à comunidade. Luz, solitude, equilíbrio, comunidade. Sombra, reclusão, individualismo, ser workaholic, né? Fala, eu acho que é isso. O equilíbrio, momento de solitude e de serviço. Então, perceba que é um grande chamado para você se conectar com o seu tempo, com a sua solitude, com o seu momento também. Podemos falar de que você foi ensinado, né, muito tempo ao servir, muito tempo ao sacrifício, né? Eu até comentei isso na leitura, ao renunciar aos seus desejos, né? A vida é esforço, é sacrifício, é renúncia. E aqui fala muito de um comprometimento com aquilo que tem valor para você, mas também um voltar-se para dentro, para a sua intuição, para o seu sentir, né, para o seu acolhimento, para o seu relaxar, que pede muito esse equilíbrio nesse momento para você, certo? Então é como se fosse um momento de você percebendo que a sua alma ela vai viver mais leve. Talvez você tenha um padrão familiar, uma questão ancestral de uma certa rigidez, né, de um negócio muito forte de perfeccionismo, de ideias muito fixas, ou de alguns bloqueios, onde você não podia se expressar, onde você podia não ser autêntico, ou de alguma forma a vida tem que ser esse sacrifício, essa renúncia, e o chamado é realmente você perceber de que a sua alma chama você a soltar essas bagagens pesadas que não são suas, certo? Recalibrar a sua energia, relaxar e desfrutar mais da vida, um jeito mais leve de viver, a partir da sua intuição, da sua empatia, né? De um lugar muito forte de você ter uma forte sensibilidade, uma forte espiritualidade, e nesse movimento natural e fluido é que você deve deixar a vida guiar você, tá? Portão da profundidade, centro energético baço. Instinto. Você procura explorar a profundidade da vida com curiosidade? Permita-se mergulhar em si mesmo ou mesma para descobrir as camadas mais profundas da experiência humana, para se tornar mestre. A sabedoria é construída mediante o acúmulo de experiências. Na luz, sabedoria profunda, compreendeu o ser humano. Na sombra, o medo de não se adequar, excesso de preparação. Eu mergulho na profundidade da experiência humana. Perceba com essa energia da empatia, né, que fala muito de conexão com a sua sensibilidade, com a sua empatia, e honrar seu tempo interior em um rei de copas. É como se fosse você ter um grande potencial realmente com essa carta se tornar mestre, tá? Aquele lugar do que eu senti, do que eu experienciei, do que eu aprendi, né? De que me traz um grande mestre a partir da sabedoria que eu obtive, da forma que eu posso também acolher as pessoas, guiar as pessoas, auxiliar as pessoas. Não sei se você assim se reconhece, mas se assim for, fala muito de você perceber, né, que é exatamente nesse mergulhar em si, nas camadas mais profundas, né, do que você experienciou, da sua sabedoria, que você também consegue acolher e auxiliar o outro. E perceber também dentro de um limite saudável, certo? Pode ter uma energia muito forte do Salvador aqui, então entender que é exatamente nesse lugar do que você experienciou, do acúmulo de experiência, que você tem a capacidade de ter empatia, e nesse lugar também que você pode ser um grande mestre, certo? E antes de qualquer coisa, um mestre de si mesmo, ok? É isso que eu tenho para vocês, eu espero demais ter ajudado. Gratidão imensa.
A gente se vê no próximo vídeo. Vamos lá para quem escolher a opção de número 3. Essa pedra aqui. Vamos ver qual a mensagem, sinal ou confirmação que você precisa através dessa leitura. Incrível, essa carta saiu para as 3 leituras. Olha, mais do que nunca tem um alinhamento acontecendo aqui. Essa carta ela fala que você foi treinado a vida inteira para isso, então é um processo muito forte de despertar, certo? De você realmente estar se encaixando em algum lugar aí, né? Compartilhando a sua voz, enfim, alguma coisa que você está despertando e que traz esse sentimento. As 2 cartas ela fala muito de alinhamento, né? Então assim, essa carta ela fala de uma nova vida, um novo mundo. Então é uma energia muito de almas que sente que veio criar uma nova vida, um novo mundo, uma nova realidade, né? E é exatamente o que está acontecendo com você, certo? A energia ancestral muito presente, essa carta fala sobre isso, você não está sozinho, seus ancestrais estão com você, certo? E você está passando, sim, por um processo realmente de que você está entendendo, né, algum tipo de chamado interno, de que você sente, o que você sentirá logo logo, que você está pronto para uma grande mudança na sua vida acontecer, certo? Ou para uma questão de que você começa a ter uma nova atitude diante da vida, né? Você começa a colocar algo que você estava de repente procrastinando, algo que você estava adiando, algo que você estava com medo em prática, tá? E isso traz para você esse lugar de tipo, ok, me preparei a vida inteira para isso, né? E não só nessas vidas, né? A sua alma, ela tem essa energia muito forte de que alguma coisa que você vai fazer, desculpa, o que você já está fazendo, que você sente de que é esse chamado, assim, sabe? É esse lugar. A minha alma, ela me chama para esse compromisso, ela me chama para essa missão, ela me chama para essa direção, ela me chama para esse propósito, tá? E é exatamente o que está acontecendo com vocês. Então, uma energia muito forte no ancestral, um grande alinhamento está acontecendo, sim. Eu sinto realmente que você, de alguma forma, podendo falar de pessoas, sabe, que tem esse lugar muito assim, sabe? A vida é mais que isso, existe um chamado interno mesmo, certo? Eu tenho essa missão, né? Eu gostaria que o mundo fosse assim, né? Tem um lugar muito forte de idealizar um mundo melhor também, certo? E que alguma coisa vai acontecer ou está acontecendo que vai fazer você sentir que chegou a hora de se mover e sentir que você está mais próximo ou fazendo isso acontecer, certo? Vamos entender mais essa leitura. Tem uma questão emocional, né, relacionado. Eu não sei se é uma parceria específica ou é a forma que você se relaciona com as pessoas e com o mundo, sabe? Com as suas parcerias, com as suas trocas, diante do que você sente que você tem para ajudar e tem para oferecer, de repente você sente que você não faz isso da forma que você gostaria, né? Como você não estivesse sentindo que você doa o melhor que você tem para doar. Não no sentido assim, no sentido muito mais, sabe, de energia que você tem para doar, de contribuição que você tem para fazer, de coisas que você tem para oferecer, certo? É como se tivesse uma energia mesmo de você sentir insatisfeito diante das suas relações, tanto no dar como também no receber. Podemos falar também isso, certo? Então, é o momento que a sua consciência está se despertando, né, para esse lugar. O que, como é que eu me relaciono com as pessoas, né? Quais são o tipo de pessoas que eu atraio? Por que eu atraio essas pessoas, né? Como é que eu me entrego nas relações? Como é que eu troco a minha energia mesmo com o mundo, né? Como é que eu ofereço
o meu servir, a minha energia de alguma forma, né? Como é que eu compartilho a minha voz. Essa carta fala sobre isso no final do deck, tá? Então é como se fosse um lugar de você sentir talvez um desencaixe, sentir um bloqueio relacionado a compartilhar a sua voz, a se expressar, a se impor, né, a compartilhar suas ideias, ou a se comunicar também de uma forma né, de uma forma natural sua. Então, isso tem uma certa insatisfação que você, né, está nesse momento sendo convidado ou convidada a olhar e a ressignificar, certo? É exatamente de repente por um medo de sentir, um medo de ser vulnerável, né? Um receio muitas vezes de ser de repente bloqueado, de ser negado, né? De não ser escutado. Podemos falar sobre isso que faz você às vezes sentir que você reprime isso, tá? Então é uma energia muito forte de que isso está cada vez mais se despertando em você. De alguma forma, as suas relações trazem e trouxeram grandes aprendizados para você. Possivelmente foram relações que podemos falar de relações que não foram recíprocas, né? Podemos falar sobre isso, um certo desequilíbrio, né? Muita doação de uma parte também, certo? Uma certa questão também de bloqueio emocional, né? De afastamentos, de, né? De alguma questão também de algumas feridas que você traz mesmo, e isso traz alguma repressão emocional diante da sua forma de se entregar às parcerias e se relacionar com as parcerias, né? E se relacionar com as parcerias não só amorosa, com os vínculos emocionais, né? E que também podemos falar que isso de alguma forma ele encosta na sua vida profissional, tá? Então existe um lugar muito curativo, né? E percebendo que você está pronto para despertar para essas relações. Como é que você se relaciona? Como é que você se vê no outro? Como é que você troca energia? Qual tipo de parceria você quer, né? O que é que você de repente ainda sente que você está travado, até por uma experiência que você viveu, né? Que faz você se fechar para as relações, que faz você, né, se de alguma forma se silenciar, né, se bloquear de alguma forma, né? E não só nas relações amorosas, faz você também evitar até alguns contatos também e até uma expansão da sua vida profissional diante das relações que é muito importante, né? Toda vida profissional requer uma troca, né? Então, de alguma forma, é um momento que está falando, olha, é o momento de olhar para essas relações, tá? É uma energia muito forte ancestral amparando você, falando, você veio aqui realmente para trocar energia com o mundo. Você tem muito a contribuir, né? Você veio, você é necessário trabalhar seu merecimento, o valor do que você tem a oferecer, certo? E também aquilo que você tem consciência do que você quer receber como parceria, percebendo que o que você viveu hoje, as suas trocas, foi exatamente um aprendizado que faz você enxergar exatamente o que você aceitou, o que você não aceita mais, que faz você entender também o que você bloqueou emocionalmente, os seus medos, né? Que faz também você perceber o que você ainda está de alguma forma carregando dessas experiências, né? E não entendendo ainda que tipo, ok, vivi isso, foi como foi, e agora? O que eu quero atrair, né? E como eu quero me relacionar, né? E de o que está fazendo de repente eu não ter alguma questão de coragem, de confiança, né? Ou alguns receios mesmo de me colocar no mundo de uma forma mais intuitiva, mais amorosa, mais sensível, mais aberta, né, nas relações. Então, o convite muito é você perceber que existe esse lugar da filtragem também, das relações que ficam, das que saem, certo? E essa compreensão dessa abertura para as novas relações que a vida está despertando a você, mostrando de que sim, tem novas oportunidades, mas que você tem que parar de olhar de repente para o que não foi como você queria, e é um desafio nesse sentido de olhar de uma forma diferente, percebendo, ok, me trouxe exatamente a compreensão que eu precisava, e agora percebendo realmente que a vida chama você a experienciar novas relações, a trocar com o mundo de uma forma diferente, certo? E que você tem muito a doar, e é o momento também de saber receber e confiar nas novas trocas recíprocas que podem chegar para você, tá? Aqui estamos falando muito de parcerias, certo? De trocas, de amizades, certo? Também das questões das trocas na vida profissional, todo tipo de se relacionar que você sente que faz sentido para você diante essa leitura, certo? Mas é como se fosse uma energia muito forte de você olhar para essas insatisfações, certo? Existe um momento muito forte curativo acontecendo e vem a partir desse lugar mesmo do conhecimento que você obteve, da sabedoria que você já tem, certo? De você analisar isso. Podemos falar de um momento também de você
né, fazer alguma terapia, de você encontrar algum profissional também que tenha conhecimento, que possa auxiliar você também, que venha ajudar você a olhar isso com uma perspectiva mais elevada, né, olhar diferente, falar, ok, por, desculpa, por que eu estou satisfeito com essas relações, por que eu atraí relacionamentos de hoje até assim, o que me faz desconfiar das pessoas, certo? O que me faz me fechar para as relações, para o compromisso, fugir até disso também, ou não perceber que eu tenho muito valor a contribuir, e exatamente por uma resistência interna, talvez, dos relacionamentos que você já teve, certo? E faz você muitas vezes travar, e muitas vezes você bloquear novas parcerias, muitas vezes você se afastar, né, de conversas, de papos, ou de expressar aquilo que você quer expressar. Mas é um momento que a vida está chamando você a olhar e percebendo que sim, tudo que você viveu até hoje foi necessário para você olhar para isso com uma percepção diferente, foi necessário para você despertar para a importância dessas relações, né, para você obter conhecimento, para você entender o valor das trocas e o valor do que você tem a oferecer. E a partir daí você pode estar percebendo, né, cada vez mais a vida impulsionando você a trazer muitas parcerias, mas muito mais recíprocas para você, tá? E esse momento é muito de você realmente estar mais aberto a isso. Muitas vezes é uma trava emocional, né, que a vida você traz diante de experiência de tipo, eu tenho medo de me decepcionar de novo, eu tenho medo de ser traído por algum motivo, né, de uma experiência que eu já vivi, eu tenho medo, né, de alguma forma de alguma forma eu não consigo liberar essa experiência, né, ressignificar essa experiência, e tudo na vida é uma percepção, certo? Se a gente olha tudo que a gente vive como aprendizado, a gente percebe que foi uma passagem necessária diante uma energia que você atraiu para que você pudesse olhar para algo, né? E é exatamente isso. Então, existe um comprometimento com um olhar diferente sobre as suas experiências emocionais, tá? Um lugar que só você pode ressignificar, só você pode decidir se libertar disso, só você pode entender de que realmente trouxe uma percepção do que você quer, do que você não quer e do que você não vai mais experienciar na sua vida, certo? E um lugar de decisões, das novas relações que você vai atrair e observando os sinais daquilo que muitas vezes faz você ou silenciar, ou bloquear, ou também ainda atrair uma relação de um padrão e que é muito para que você possa olhar de que você pode, a partir da experiência que você teve, mudar. Mudar a percepção, mudar a rota e fazer escolhas mais conscientes a partir de agora, tá? Existe muito aqui essa questão, né, do olhar para si, tá? Do priorizar si, do olhar para si, do confiar na sua sabedoria, certo? De escutar a sua voz interior, né, de fazer as pazes com o que você viveu, de perceber o quanto que você, nesse momento, se chama, de repente, a perceber tudo que você adquiriu com uma sabedoria, com um aprendizado, com uma percepção e entender que foi necessário para que agora você, muitas vezes, perceba que você pode estar se bloqueando do mundo, bloqueando a sua sabedoria, bloqueando a sua verdade, a sua autoexpressão, né? Muitas vezes com medo, né? E ainda vivendo em uma solidão, mas assim, realmente não querendo mais estar nesse lugar, certo? Pode ter uma solitude excessiva, uma autoproteção excessiva também. E esse lugar de falar, olha, é o momento de você perceber que você, né, de alguma forma trabalhou muito amor próprio, né? Trabalhou muito essa energia muito forte da imperatriz dentro de você, seja você um homem ou mulher, certo? A energia é muito forte de você se valorizar, de você se acolher e perceber que você merece receber e tem muito a doar. E essa energia chama você de repente, eu sinto muito um lugar tipo, chegou a hora, né, de colocar suas verdades no mundo, chegou a hora de colocar os seus aprendizados no mundo, chegou a hora de colocar a sua expressão no mundo, chegou a hora de se relacionar novamente, de fazer as pazes com o que foi, né, veio com um lugar muito forte de você voltar-se para si, o que você viveu, veio fazer você olhar para si, né, trazer os aprendizados necessários, né, amadurecer a sua consciência, saber o que vale e o que não vale a sua energia, né, e aprender com as experiências e agora, a partir desse lugar do que você aprende, você tem muito também a trocar, a experienciar e a compartilhar, certo? Então, é uma energia muito forte de você olhar, né, está sendo chamado mesmo a perceber o que não está alinhado nos seus compromissos, nos seus contratos, nas suas parcerias, né, algumas questões também que trazem umas ideias muito rígidas para você, muito, sabe, um lugar tipo assim, não, eu não posso fazer assim, eu não vou fazer isso, então um lugar que muitas vezes você reprime, né, e um lugar muito forte de perfeccionismo também, assim, de muitas vezes você reprimir de dar espaço tanto a você se expressar, como você compartilhar, como você trocar energia,
como também muitas vezes você reprime a questão também de oportunidades de pessoas de parceria chegar até você, tá? Então, a energia da Imperatriz fala de um lugar forte de você, perceber o quanto que você é abundante, o quanto que você tem energia, o quanto que você tem, né, potenciais dentro de você, o quanto que você tem essa energia muito forte de acolhimento, não só para o outro, mas para si também, trazer mais essa energia para si mesmo, certo? Percebendo que a sua energia, a sua ancestralidade está falando, chegou a hora, tá? Chegou a hora de se curar, chegou a hora de se valorizar, chegou a hora de juntar todos os conhecimentos que você obteve até agora, né? Percebendo que você despertou para um novo eu, que você obteve o aprendizado necessário, certo? E que foi uma passagem que você viveu, tanto que essa carta ela fala, você foi treinado para isso. Perceba que tem um 4 de copas, 5 de copas, ou seja, decepções, sim, certo? Insatisfações emocionais, sim, certo? Alguns afastamentos também, um próprio sentimento de que, tipo, eu tô sozinho, eu tô na solidão, né? De alguma forma também, né? Traz todo um lugar de vazio também, um lugar de decepções, mas aí também tem um lugar de evolução. Aí também tem uma nova compreensão, aí também tem um conhecimento, aí também tem uma aprendizagem, e que quando você olha para isso, você fala, ok, eu vivi isso, e agora eu estou pronto para viver uma nova jornada, novas experiências, novas parcerias, e também a perceber exatamente aonde minha energia vai, de que forma ela vai, até onde ela vai, certo? E o que eu abro espaço para chegar para mim, porque tem novas experiências querendo chegar para você sim, novas comunicações, né, novas parcerias, e a vida também chamando você mais a abrir espaço, certo? Tanto para a sua expressão, como também profissional, para o seu trabalho, como também dar espaço para que as parcerias, as pessoas cheguem até você. Talvez tenha uma barreira aqui muito forte, certo? Uma certa rigidez, certo? Um certo receio, mas que quanto mais você olhar o que você aprendeu e a consciência que você despertou para quem você é nesse momento, o que você merece e o que você tem a oferecer, mais você vai estar tranquilo, em paz e seguro de que o que chega para você é exatamente alinhado com os aprendizados que você teve, certo? E a energia é exatamente sobre isso. Podem ter muitas inseguranças, muitas dúvidas, e você também tem um forte discernimento, né? Uma forte consciência a partir dos aprendizados das pessoas também que devem se afastar de você, né? Aquelas que são fofoqueiras, né? Que decepcionam, que vêm com muita conversa, mas que pouco oferecem. Então, não existe um lugar mais de que eu preciso de repente me proteger. No momento que você percebe que os seus aprendizados já trouxeram a referência necessária, você já tem exatamente a percepção que você precisa, né, a intuição que você precisa para saber, né, a forma que você se coloca no mundo e também o que você deixa chegar até você, ok? Mensagem final. As suas conexões, as suas relações é uma parte muito importante, não que não seja para todos nós, tá? Mas é algo que vem, que elas trazem muito aprendizado para você, né? Da forma que você se valoriza, o que você tem que aprender, né? Os limites que você tem que estabelecer, certo? Um lugar muito forte dos conhecimentos que você adquire e um lugar muito forte de que a partir da experiência você amadurece, você obtém sabedoria, você obtém conhecimento, você, né, encontra muitas respostas e caminhos, né, sobre essas relações, sobre si também, e a partir daí também você é um grande canal. Então, assim, é uma energia muito forte de que você tem que entender o valor dessas conexões, certo? E percebendo que a vida está pedindo a você a dar espaço, né, para você realmente entender de que o que você tinha que integrar como aprendizado e conhecimento já aconteceu. Agora realmente é uma nova fase. Essa carta fala sobre isso. E a vida está chamando você a essa energia do compartilhar, do integrar, sabe? De ir para o mundo, né? Do se relacionar, do confiar novamente. Que no momento que você confia em você, você sabe exatamente que você pode confiar nas energias que estão chegando até você. Até porque você saberá daquelas que você deve, né, se afastar. Porque você obteve o conhecimento necessário para saber o que fica, o que sai da sua vida, certo? E o que você dá espaço para chegar. Portão das perguntas. Centro energético, cabeça, sabedoria. Você ativa a sua curiosidade por meio de perguntas? Permite-se acessar novas possibilidades? Faça perguntas para se conectar com possibilidades ainda maiores. Não permita que a dúvida e as preocupações impeçam de buscar inspiração mediante a sua curiosidade. Na luz, curiosidade, descoberta, discernimento. Na sombra, dúvida, perder tempo com divagações. Minhas perguntas abrem novos caminhos e possibilidades.
Percebe quando eu comecei a leitura falando, ok, essas relações me aprenderam o quê? Né? O que eu tenho medo ainda de me relacionar, o que eu estou carregando nas relações ainda, certo? Qual o tipo de relação que eu quero atrair? É esse o lugar que você deve perceber, porque a vida está chamando você muito a se questionar nesse momento com esse enforcado, esse eremita, ok. O que está fazendo eu me travar, o que está fazendo eu não valorizar meu conhecimento, o que está fazendo eu não compartilhar, o que está fazendo de repente eu me sentir nessa solidão, nessa solitude, ou ainda querer alimentar algumas relações que eu percebo que não é para mim, como também bloquear as relações que é hora de me abrir, certo? É exatamente isso. Você está um momento muito forte de alinhamento sobre essas verdades, certo? De compreensão sobre isso. É nessa análise com o enforcado que você encontra suas próprias respostas também, ok? E perceba que tudo é um caminho de aprendizado. Agora você está sendo chamado realmente a abrir espaço para os relacionamentos, para as trocas muito mais verdadeiras, porque é o momento de você ser muito mais verdadeira com você também diante disso, certo? Grandes ciclos foram finalizados ou estão sendo também, certo? E muito mais do que ficar revivendo é perceber o que você tem que analisar diante do que você viveu, o que você leva disso aqui, certo? E a partir daí, novas escolhas que você pode fazer, dando espaço a realmente aquilo que valoriza você, certo? E o momento é muito forte de você estar vivendo energia muito forte de voltando para o valor que existe em si e percebendo o valor que você tem a oferecer e também cada vez mais atraindo trocas que está exatamente alinhada com essa percepção e com essa energia que você está reconhecendo em você, certo? É isso que eu tenho para vocês. Espero demais ter ajudado. Gratidão imensa. A gente se vê no próximo vídeo.